Bom dia, nós estamos começando a série Turismo Rural Memórias Femininas. É uma série que vai gravar vários pequenos documentários com mulheres do país inteiro que vão contar um pouco sobre a história do que elas conhecem da história do turismo rural, local, nacional, a sua história no turismo rural, e vai ficar um banco de dados, um banco de informação. E por que Memórias Femininas? Porque não só no Brasil e no mundo a mulher teve um papel decisivo para o sucesso do turismo rural, como mais uma atividade no campo. Então, desde a empresária de turismo rural, a estudiosa de turismo rural, a pesquisadora de turismo rural. E assim a gente vai começar essa série com a Silvana, que é do Paraná, que é do sul do país, que aceitou esse desafio e vai começar a falar um pouco sobre a sua realidade, sobre a sua história e sobre o que ela conhece de turismo rural. Vamos tentar fazer uma memória disso. Então, obrigada, é com você agora e vamos contar um pouquinho sobre isso. Nós temos aquele horário, mas você é a sua fala. Bom dia, Andréia. É um prazer estar participando desse projeto. Fiquei bem contente pelo convite, agradeço. Né? Estou bem feliz de estar aqui e poder contar um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu trabalhei até os dias atuais. Então, meu nome é Silvana Kloster, eu sou turismóloga já há praticamente 20 anos. Iniciei os estudos e o meu trabalho sobre turismo rural em 2001, quando eu ingressei na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, que é a cidade onde eu moro, né? Eu moro em Ponta Grossa, no Paraná. E aí, a convite do secretário, eu entrei para trabalhar na Secretaria de Agricultura. Quando me disseram que eu iria trabalhar com turismo rural, eu, no início, me assustei, porque quando eu entrei na universidade, eu pensei assim, eu vou me formar em turismo, então eu vou trabalhar numa agência de viagens, vou trabalhar em hotéis, né? E aí, quando me disseram que seria o turismo rural, eu pensei, o que eu vou fazer? Meu Deus! E aí, para mim, foi um desafio, mas foi um desafio tão gostoso, porque aí eu comecei a trabalhar, eu comecei a conhecer a realidade do meio rural através dos técnicos da Secretaria de Agricultura. Então, em visitas técnicas, junto com a Emater, junto com a Secretaria de Estado da Agricultura, eu fazia visitas nessas propriedades, nas propriedades rurais, e aí eu fui conhecendo a realidade. E cada vez mais eu fui me apaixonando. E aí nós iniciamos visitas técnicas com os produtores rurais e desenvolvemos um projeto que era o dos roteiros rurais. Então, iniciamos com o roteiro dos vitivinicultores, depois trabalhamos com o pessoal da agroecologia e o pessoal do leite. O projeto não foi muito para frente, porque por mudança de gestão da prefeitura, muitas coisas acabam acontecendo, mas aí mesmo assim eu dei continuidade, né, realizando ainda visitas técnicas, visitas e tal. E aí, só em 2009, eu retornei daí uma forma mais efetiva com o turismo rural, realizando outros roteiros, outras saídas técnicas. E aí, em 2009, foi o ano em que eu consegui levar 22 propriedades rurais dentro da Secretaria, na época da Secretaria de Cultura e Turismo, nós conseguimos formar 22 propriedades rurais através do Senar. Então, foram dados 10 cursos técnicos e durante um ano. E esses produtores rurais, então, desenvolveram, aprimoraram seu modo, né, de atendimento, acabaram melhorando a sua propriedade, melhorando o que eu digo no sentido de atendimento. Então, eles tiveram toda uma formação técnica com apoio da Prefeitura, do Senar, do Sindicato Rural e da Emater. Foi um trabalho muito bacana. E aí nós fizemos esse trabalho até 2011. Aí em 2011 eu acabei saindo da prefeitura porque aí eu ingressei no mestrado. Aí eu teria que estar, né? E como eu tinha um sonho muito grande de fazer mestrado, eu fui para o mestrado, só que aí eu levei todo o material de estudo, todo o material que eu havia feito da parte prática sobre o turismo rural, eu levei para o meu mestrado. E nesse mestrado eu desenvolvi uma dissertação que fala sobre as propriedades rurais da microrregião dos Campos Gerais. Então, fiz uma pesquisa sobre Ponta Grossa, Palmeira, Castro e Carambeí, levantando as propriedades rurais e trabalhando a relação entre essas propriedades rurais e como elas se desenvolvem. Aí fiz todo um levantamento histórico sobre o turismo rural nessa região, né, para poder entender melhor como que se dá esse trabalho.
o interessante é que nessas, né, essas propriedades sempre é a mulher que está à frente, né? Sempre a gente vê que a mulher está à frente, ela que acaba se envolvendo mais, né? Não só pela questão do tempo, porque nós até temos menos tempo que os homens, se a gente for pensar bem, né? Mas elas levam mais a sério, dá a impressão assim que elas se apaixonam assim mais rapidamente pelo turismo. E o turismo é como se fosse um bichinho, né? Depois que a gente pega o vírus do turismo rural, a gente não abandona nunca mais. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu já na sequência entrei para o doutorado. No doutorado foi aí que eu realmente abri assim a minha visão sobre o turismo rural, porque aí eu tive a oportunidade de ir para a Espanha. Então eu fiz o turismo, eu fiz o doutorado. O doutorado é em geografia, mas dando ênfase ao turismo. Eu tive a oportunidade de ir até a Espanha. E lá eu fiz toda uma pesquisa sobre as governanças. Então, eu trabalhei com as governanças, a governança regional aqui dos Campos Gerais, que é a ADETUR, e aí, em contrapartida, eu estudei a FARATUR, que é a Agência de Governança do Turismo Rural, lá em Aragão, na Espanha. E aí eu fiz todo um levantamento meio histórico de ambos, né, trabalhando essa questão da regionalização, e fiz um estudo, não digo comparativo, mas levantando a história de cada uma delas. E o interessante, André, de tudo isso, assim, que eu tive a oportunidade de conhecer o presidente da FARATUR, que é o presidente do turismo, que desenvolve e que coordena o turismo rural de toda a Espanha. E ele fez questão de dar ênfase à mulher, ao papel da mulher. E o bacana é que ele disse assim, que a mulher, o turismo rural é tão importante para ela, porque quando ela começa a trabalhar com o turismo rural, a autoestima dela melhora muito. Essa fala eu nunca me esqueço. Ele me disse assim, que a mulher, ela que prepara a casa, ela que recebe o hóspede, né? O visitante. E ela sempre está querendo sempre melhorar, né? E aí ela começa a ganhar o dinheirinho dela, né? O dinheiro que é dela. E esse dinheiro, ela começa a melhorar a aparência dela, a se cuidar mais, porque ela vai estar recebendo o hóspede, então ela está melhorando, né, a autoestima dela. E aí ela começa, além de melhorar, de comprar as coisas para ela, ela acaba comprando para o esposo também, porque antes ela precisava do dinheiro do esposo para poder comprar as coisas dela. E aí ela passa a melhorar a autoestima dela e a melhorar a autoestima não do esposo, mas a melhorar para os dois, para o casal. E aí ele me contou a história do povoado lá, dos pueblos lá da Espanha, em que o casal passa a melhorar a propriedade, a entrada da propriedade, e nisso os vizinhos começam a observar isso e começam a melhorar também, porque eles também não querem ficar, né, para trás. Então eles dão uma melhorada na região ali, e isso graças ao turismo rural. Então começam a melhorar ali a entrada, a estrada, então tudo beneficia. E com relação à mulher rural, as vizinhas começam a reparar que ela já está melhorando na aparência e aí passam a observar, mas por que ela está tão arrumada? Por que ela está se cuidando tanto? E aí as vizinhas começam a se cuidar também, e aí o salão ali da região também aquece, né? Então, é todo um comércio que acaba sendo aquecido por causa da autoestima da mulher. Aí ele disse isso, mas com exemplos bem concretos. Isso eu achei muito legal, assim, eu achei bem bacana. Ele falou assim, o turismo rural é ótimo, é uma terapia maravilhosa para a mulher e junto vem o esposo e vem toda uma região, então tudo se levanta, tudo melhora, né? E eu acho que isso é bem claro, né? Então é isso que eu vi, assim, de interessante com relação ao papel feminino, né? Que melhora a nossa autoestima, melhora a autoestima da mulher e, contrapartida, melhora toda uma atmosfera, né? Parece que as coisas se alegram mais, né? Então, isso que eu achei interessante. Agora, com relação às propriedades rurais, o que eu posso te dizer é que, assim, nós aqui do Brasil, não posso falar, né, todas as regiões, porque, né, eu não tenho o contato com todas as regiões, mas da minha região especificamente, do que eu estudei, eu tenho visto que as propriedades rurais, elas não têm uma relação entre si. Falta uma rede de conexão entre as propriedades rurais. Isso eu sinto, assim, fortemente, porque as propriedades, elas trabalham, mas trabalham de maneira individualizada aqui na nossa região. Por exemplo, o meu restaurante, o meu hotel, a minha pousada. Eu não sei, eu perguntava assim para os produtores rurais sobre, você tem contato com o teu vizinho? Como que é a relação? Eu não tenho muito contato porque eu trabalho só aqui, eu procuro atender aqui dentro, então eu não sei.
teve casos, por exemplo, em que um proprietário rural ele recebeu um excedente, um número muito grande de pessoas, e ele precisou da pousada do vizinho. Aí o vizinho, no começo, aceitou, aí no dia do receptivo, de receber o hóspede, ele disse que não receberia, porque não eram hóspedes dele. Então, isso foi muito chato, né, e acabou meio que tendo um conflito, né, entre vizinhos. Isso é muito desagradável. Eu percebo isso, e que essas propriedades, pelo menos na nossa região, elas não têm uma conexão entre si, falta essa conexão. E lá em Aragão eu percebi o contrário, eu percebi que eles não falam assim, a minha pousada, eles dizem assim, o nosso restaurante, a nossa pousada, na nossa região. Aí eu perguntei assim, tá, o que você trabalha aqui? Para uma produtora rural, uma proprietária de um hotel rural. Ela me disse assim, eu faço hospedagem, eu trabalho com hospedagem. Eu falei, o que mais? Não, hospedagem. Falei, tá, e o que mais? Ela falou, não, eu dou a hospedagem, o café da manhã. Eu falei, você faz as visitas? Não, para as visitas existem os guias. Então, nós temos o grupo de guias aqui, temos o contato, nós chamamos e eles fazem as visitas no povoado, nas áreas, no setor turístico. Tá, você não oferece cavalgada? Não. Para isso existe a propriedade, né, uma propriedade rural em que eu ofereço, né, eu entro em contato com a propriedade e levo o turista, né, mostro onde fica e o turista vai. Falei, e o restaurante? Nós temos um restaurante aqui, o nosso restaurante aqui no povoado, né, a nossa cavalgada aqui no povoado é sempre o nosso. Aí eu dizia assim, tá, e se ocorre um excedente, um número grande de hóspedes, como você faz? Eu imediatamente ligo para a propriedade, a próxima pousada, mais próxima aqui, e entro em contato e peço para que gentilmente hospede, né? Aí eu divido o número de hóspedes e as pessoas vão até lá. Se a outra pousada não tem, está lotada, ela vai ligar para a seguinte e assim vai. O importante é que as pessoas não saiam do povoado, as pessoas não saiam da região. É importante isso. Se houver um acidente na região, nós vamos fazer com que as pessoas orientarem essas pessoas, os turistas, para que vão na região, na povoado mais próximo, mas que retornem amanhã aqui, né? Que façam os seus roteiros aqui. Então é importante que eles não saiam daqui. Essa é a ideia. E então nós temos todo o conhecimento de toda a região, dos atrativos, e nós oferecemos esses atrativos porque são os nossos atrativos. Ao passo que aqui eu perguntei, né, fiz perguntas a respeito dos atrativos, eles pouco sabem. Então, o que eu posso te dizer, André, é que Brasil, pelo menos a região dos Campos Gerais, as pessoas sabem muito da pousada, da porteira para dentro, né, do que eles oferecem, do trabalho deles, e sabem muito pouco da porteira para fora. Quem são os vizinhos, os serviços que oferecem, o que tem de atrativo, o que está aberto, o que não está aberto. Eles dizem assim, tem muita propriedade, tem muito atrativo, por exemplo, museus que é fechado, o que é muito ruim. Né? Já na Espanha eu percebi sim, que da porteira para fora eles sabem muito da região, eles sabem muito dos vizinhos, eles oferecem os serviços dos vizinhos, é aquele trabalho, aquela conexão, essa conexão ela flui muito bem, né? E da porteira para dentro eles não se preocupam tanto porque eles não, eles têm uma, como eu posso te dizer, uma confiança muito grande nos órgãos fiscalizadores. Então, a proprietária disse assim para mim, de uma pousada rural, eu não me preocupo com relação à fiscalização, porque quando eles vêm, eles orientam, nós fazemos tudo da maneira como deve ser feita. E a cada 3 meses eles vêm e a nossa pousada está funcionando muito bem. Eu até prefiro que haja fiscalização, porque se por acaso houver um incêndio, né, o que não vai ocorrer, porque nós estamos justamente corretos na forma de como foi orientado. E eu acho importante isso. E eles vêm e fiscalizam essa parte, a questão da precaução, né, de prevenção, e a parte de inspeção também, inspeção sanitária. Eu acho importante e confio muito neles. Para nós aqui, eu percebo assim que as pessoas têm medo da vigilância, as pessoas têm medo da inspeção, porque acham que vão me multar. Então, é aquele receio, né, no Brasil. E lá não, lá ao contrário, eles confiam plenamente nos órgãos fiscalizadores, né, nas instituições, porque as instituições elas realmente funcionam e orientam, então eles têm confiança da porteira para dentro das instituições e da porteira para fora, eles conhecem o mundo deles, a região deles, as propriedades que estão ao redor deles. Isso eu achei muito interessante, né? Então eu acho assim que nós ainda temos que evoluir muito nessa questão da confiança, né, confiar nos órgãos, né, nas instituições que vêm para nos orientar, questão de inspeção, de vigilância. A gente precisa ter confiança nesses órgãos, esses órgãos têm que estar mais
atentos também, né, mais atuantes, né, e que a gente possa trabalhar em conjunto com esses órgãos, né, e que as propriedades rurais trabalhem também em conjunto, que haja essa rede de relações entre as propriedades rurais, né, que não tenha essa ideia de que é o meu concorrente, porque eu acho que no turismo rural, Andréia, não pode existir a concorrência. Jamais. E cada um, Andréia, precisa saber qual é o seu papel dentro da estrutura turística, dentro do setor turístico, dentro do turismo rural. O meu papel é hospedagem, o teu papel é a alimentação, o papel da pessoa que está no nosso grupo é o de guiamento, o outro é de oferecer os passeios. Cada um tem que saber o seu papel, o que eu vou oferecer de melhor. Essa é a ideia. Eu acho que a partir do momento em que a gente se conscientizar disso, de qual é o meu papel, o que eu estou oferecendo, este é o meu serviço, aí eu acredito que o turismo rural vai fluir muito melhor aqui para nós, não só na minha região, mas eu acho que no Brasil todo, né? Eu acredito que é isso. Você sabe, você estava falando sobre isso e me veio duas coisas na cabeça. Eu acho que a questão da não confiança na fiscalização tem muito a ver também com a pouca confiança na própria realidade. Então, eu acho que se tem um grupo representativo e que conversa de igual para igual com a fiscalização, não se sente ameaçado pela fiscalização e, na contrapartida, consegue essa relação que você diz. Eu uso a fiscalização quase como um selo de qualidade, que é o que está acontecendo nesse novo mundo, né? E é o necessário, Então, exatamente. tem muito a ver, talvez, com isso. Eu acho que o Brasil, a gente tem um vídeo que faz um pouco da retrospectiva brasileira e tem um pouco de você falar sobre o Brasil associativo do turismo rural. Ele foi um Brasil que não fluiu, né? No país inteiro tem poucas. E agora você vê uma novidade, né? É que nós temos essa rede brasileira de mulheres, que é uma rede Mulheres do Turismo Rural, que se formou para debater o papel da mulher. E essa rede, ela está mostrando um exercício diário, né, de tentar porque somos muito diferentes, muito. Eu acho que o fortalecimento de uma rede faz com que o grupo se sinta mais forte, faz com que essas relações se sintam mais fortes. E pronto, eu acho que pode ser um caminho muito interessante. A tua visão do Paraná e a tua visão de mundo, primeiro dá esse lado, é o que a gente fala, essa prosa premissa, esse olhar feminino no sentido de ser uma profissional de ponta que consegue enxergar caminhos e consegue enxergar também as deficiências, e vamos por aí. O Paraná é um estado muito agrícola, é um estado com uma identidade rural muito forte. Então, com cooperativismos, com os grandes modelos, e que pode consorciar a agricultura familiar com as grandes cooperativas, né? Sim, E sim. pronto, é um modelo que a gente tem que defender, é um modelo que a gente tem que trabalhar no território. E eu volto a falar que o papel da mulher é um papel profissional, né? Mas com este olhar, né? Nós entramos no turismo rural porque nós enxergamos no turismo rural um espaço afetivo, e afetivo não é pouco profissional. Afetivo é um espaço que a gente tinha espaço. Exatamente. Bom, E a partir do momento daí que nós passamos a trabalhar com turismo rural, nós temos que ter ciência de que a gente está trabalhando com pessoas, né, para pessoas, e que a gente precisa ter essa relação entre nós, né, do mesmo setor, ter uma relação de companheirismo, de amizade, de cooperação, principalmente, né, e com relação ao nosso turista, ter uma relação de afeto, né, de atender bem, né, de abrir nossa casa, né, o nosso espaço, a nossa região para acolher, é o acolhimento. Então, trabalhar as emoções é muito importante, né? O respeito mútuo, o respeito entre as pessoas que estão trabalhando no setor e o respeito com o turista. Isso é o mais importante, né? Então, eu acho que uma questão do exercício de afeto e das relações. Profissionais, extremamente profissionais. Quem disse que relações profissionais não são bem embasadas na afetividade, no respeito de um pelo outro, né? Eu acho que é o que a gente... Muito importante, né? Pensar que nós estamos iguais, somos iguais, e que não há o melhor ou o pior, mas que nós temos que estar no mesmo nível, né? Sem essa... nem as propriedades rurais e nem as regiões devem ter essa relação de competitividade, mas de soma, né? De se somar entre
né, as regiões turísticas, elas devem somar. Eu acho que hoje nós estamos numa etapa do Brasil. Nós estamos em 2020, bem numa crise de Covid, né, da Covid-19. Sim. E é o tempo que não foi bom, esse lado de termos tempo para gravações, mas vai ser histórico também essa nossa série, porque ela vai falar de um novo turismo rural no futuro, que dizem que é uma das grandes atitudes, é uma das grandes soluções para o turismo, mas se a gente consegue fazer este novo turismo embasado nessa respeito, porque a gente está vendo que ser sozinho no turismo rural não nos levou a muitos lugares, né? Não nos leva, não, exatamente. Então é isso. É Bom, Silvana, exatamente isso. eu queria agradecer a tua participação, dar algumas palavras finais para que a gente possa. Essa série vai ficar gravada, é uma série que é disponibilizada a todos para ficar essa memória, né? Essa memória do passado e esta visão do futuro. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né, e deixar o recado e a mensagem para as nossas colegas, as nossas amigas, as pessoas que estão trabalhando com turismo rural, para que não desanimem, ao contrário, né, elas não estão sozinhas, nós não estamos sozinhos, né, somos um grupo, né, e cada vez mais vamos nos fortalecendo, e que é um desafio agora, esse momento e o futuro, sim, mas que nós vamos vencer, né? Nós já passamos aí por tantas coisas e vamos vencer mais essa também, e com união, né? E estar aí uma apoiando a outra, e as propriedades também, que elas continuem, né? Que não desanimem, que isso é só uma fase e que as coisas vão melhorar. Nós temos que ter esse pensamento positivo, né? E nossas regiões, o Brasil todo é tão lindo, tão maravilhoso, né? E nós temos esse potencial maravilhoso, né? Temos gente acolhedora, temos propriedades fantásticas, paisagens maravilhosas. Eu acho que isso vem a somar e muito, e a gente tem que levar isso em consideração, né? É uma fase, mas vai passar, né? E vai dar tudo certo, porque nós vamos estar juntos. Ok, então encerra agora esse vídeo de Turismo Rural Memórias Femininas, e a gente se vê em breve pessoalmente para dar essa calorosa amizade e abraço. Um beijo, obrigada. Tchau. Beijo para você, tchau, tchau.